Você já deve ter assistido algum episódio, ou pelo menos ouvido falar da série Sobrenatural, ou Supernatural, depende de como você quer chamar. A série tem 15 temporadas, começou em 2005 e terminou em 2020, com mais de 300 episódios, com duração de 40 minutos cada. Eu assisti a série inteira, claro. Eu comecei a acompanhar mesmo só em 2013, porque quando começou a passar no SBT em 2005, eu era muito novo, tinha medo dessa série. Mas depois eu resolvi dar outra chance e daí eu fui até o final, acompanhando por temporada à medida que ia lançando. Eu esperava dublar e assistia tudo de uma vez. E o que vai acontecer no vídeo de hoje? Eu vou resumir para você uma das minhas temporadas preferidas de Supernatural, que é a primeira temporada, o começo de tudo. Falando da história, vilão principal e algumas criaturas que eles enfrentam durante os episódios. Então apague as luzes e venha comigo assistir o resumo de Sobrenatural. Nossa história começa em Lawrence, Kansas, em 1982, com a família Winchester na sua casa. John, sua esposa Mary e os filhos do casal. Jim, que estava com 4 anos, e Sam, que ainda era um bebê. A noite está correndo bem até que Mary entra no quarto de Sam, vê um homem observando e pensa ser John. Ao descer as escadas, ela vê que John havia pegado no sono enquanto assistia TV e percebe que o homem que estava no quarto de Sam era um estranho e volta desesperada. John acorda assustado com os gritos de Mary e vai correndo até o quarto de Sam. Quando chega lá, vê Mary presa no teto que de repente começa a pegar fogo, incendiando a casa no processo. John manda Jim levar Sam lá para fora e os bombeiros chegam para apagar o incêndio. Então a série corta para o presente em 2005. Jim estava com 26 anos e Sam com 22. Jim aparece no dormitório da faculdade de Sam, que estava cursando direito em Stanford. Sam estava com sua namorada Jessica. Jim aparece no meio da noite e fala a seguinte frase: O papai está caçando e não aparece em casa há dias. Sam então deixa Jessica no dormitório e vai com Jim investigar o sumiço do seu pai. Nesse ponto, vale a pena citar outros dois, entre aspas, personagens importantes que aparecem ao longo da série. Por que esse entre aspas nos personagens? Porque não são pessoas exatamente, e sim o Impala, que é o carro que acompanha os Winchester durante a jornada. Esse carro foi presente que Jim ganhou do seu pai quando fez 18 anos. E outro, entre aspas, personagem é o diário de John Winchester, onde ele escrevia todos os registros de tudo que caçou e o que ele descobria sobre a morte misteriosa de Mary. O diário foi usado pelos irmãos para se guiar onde seu pai passou, além de conter rituais de exorcismo, para demônios, entre outras coisas. Então temos o primeiro caso da série, que é um dos mais icônicos, que é o da mulher de branco. O espírito vingativo de uma mulher de vestido branco que aparece em determinado local da estrada à noite pedindo carona aos homens, e se eles forem infiéis, ela os mata. Ao final do episódio, ela tenta matar Sam, mas ele não era infiel. Os irmãos a levam de volta para sua casa e, ao ver o espírito de seus filhos, ela é libertada. Jim leva Sam de volta para a faculdade e, quando ele chega lá, encontra Jessica no mesmo estado em que sua mãe morreu, no teto pegando fogo. Sam entra em choque e fica paralisado, mas, para sua sorte, Jim ainda estava próximo ao local observando e salva Sam a tempo, e o episódio termina com essa cena icônica dos dois indo investigar o caso de vez e Sam largando a faculdade. Temos trabalho a fazer. É importante falar que os primeiros episódios da série eram bem mais sombrios. A fotografia era escura e a trilha sonora era bem no estilo de terror mesmo, que foi um dos motivos que me fez ficar com medo de assistir a série quando eu era mais novo. Outras criaturas que eles enfrentam durante a temporada barra série: o Endigo, um homem que ficou preso na floresta e por passar fome praticou canibalismo, e o espírito do Endigo entrou no seu corpo, transformando nessa criatura canibal. Essa mesma criatura você consegue ver no jogo Until Dawn, um exclusivo do PlayStation 4. Lobisomens e vampiros você já conhece, tem também na série os demônios de olhos pretos, que são os demônios básicos da série, digamos assim, que eles podem possuir pessoas quando lhes der na telha sem pedir permissão, apenas entrando em seus corpos nessa forma de fumaça quando eles estão na Terra. E para eliminá-los, ou seja, mandá-los de volta para o inferno, é preciso fazer um exorcismo do ritual romano, apresentado no quarto episódio da série.
Esse episódio é interessante, pois é a primeira vez que mostra os irmãos Winchester usando identidade falsa e terno para se disfarçar de agentes do FBI, coisa que eles fazem muito durante a série. Nesse episódio em questão, eles embarcam no avião, pois tem um demônio possuindo o piloto dos voos, e quando chega em 40 minutos de viagem, a pessoa possuída causa um acidente derrubando o avião. Então eles precisam resolver o caso em menos de 40 minutos, ou terão o mesmo destino. E ao descobrirem quem estava possuído, Sam faz o ritual romano que estava no diário de seu pai, exorcizando o demônio a tempo e o mandando de volta para o inferno. E aqui tem um alívio cômico legal, que é o Jim com medo de andar de avião e cantando Metallica para relaxar. Falando em Metallica, eu não posso esquecer da trilha sonora da série, que tem bastante rock clássico. E a música mais marcante da série, que é a que toca em toda a temporada, quando vai mostrar o resumo das temporadas anteriores, é a Carry On do Kansas. Eu não posso mostrar ela aqui porque tem direitos autorais, então procura o nome da música aí no YouTube e escuta. Eu vou cantar um pedaço pra você aqui, só pra você ver como que é essa Carry On. Só de você ouvir eu cantar um pedaço aqui, você vai lembrar da música. Só ignora a minha voz desafinada aí. É aquela música que começa assim: Carry on my wayward son, there reaps when you are done, they didn't have to rest, don't you cry no more. Lembrou que música que é que eu tô falando? Eu não posso pôr aqui. Voltando às criaturas que eles enfrentam na série, tem uma que eu gosto bastante, que aparece no quinto episódio, que é a Blood Mary ou Maria Sangrenta. É um espírito vingativo que aparece no espelho se você chamar o nome dela 3 vezes. E se você tiver algum segredo obscuro, ela te mata. E para matar a Blood Mary, os Winchester eles mostram para ela o seu próprio reflexo no espelho. Assim, ela também é punida por todas as pessoas que ela matou e acaba morrendo. Esse episódio foi tenso pro Sam, porque ele teve que ir para uma sala cheia de espelhos e chamar a Blood Mary enquanto o Jim ficava de guarda caso alguém aparecesse. E o Sam tinha um segredo obscuro que não sabemos qual é, porque ele não revelou nem pro Jim, por isso a Blood Mary apareceu para ele. Mas no final do episódio deu tudo certo. Um outro também que me deixou um pouco com medo de assistir quando lançou lá para 2005 é o do Espantalho, que é um deus pagão que habita uma cidade afastada e traz fertilidade ao plantio dessa cidade em troca de 2 sacrifícios anuais que são um homem e uma mulher, a escolha do prefeito da cidade. Então o prefeito e sua esposa sacrificavam turistas que iam visitar a cidade e pelo fato das pessoas estarem sumindo sempre na mesma época, os Winchester foram investigar, porque eles acharam estranho esse padrão de desaparecimento. Próxima criatura, Tulpa, é um ser que para ganhar vida depende da crença das pessoas, ou seja, alguém vai lá, inventa uma história e espalha na internet. E se muitas pessoas acreditarem nessa história, a criatura da mesma cria vida. Eu vou dar um exemplo aleatório que vem na minha cabeça aqui. Se eu for na internet e espalhar uma história de que o Dolinho aparece à noite e mata as pessoas com uma faca, e muitas pessoas acreditarem, essa lenda se torna verdade. E o Dolinho só pode ser morto da maneira que eu especifiquei na lenda. Arma de sal, tiro de 12, nada disso funciona se eu não tiver colocado assim. E se por acaso eu ou alguém ir lá e alterar essa lenda e colocar que o Dolinho agora tá matando as pessoas com um tchaco, por exemplo, e as pessoas começarem a acreditar nessa nova mudança, então o Dolinho vai começar a matar as pessoas com um tchaco em vez de faca. Parece que eu fumei 1 quilo de alface para criar esse exemplo aí, mas não, eu tô sóbrio. E no episódio de Sobrenatural que isso acontece, as pessoas criaram uma lenda de que tinha um velho que morava numa casa abandonada, que ele matava e enforcava as pessoas que entravam lá. E todo mundo começou a acreditar nisso. Eu não vou dar muito detalhes, assiste lá depois. Temos também o metamorfo, criatura que muda de forma e pode virar qualquer pessoa. Porém, esse processo é meio bizarro, pois quando o metamorfo vai virar outra pessoa ou voltar para sua forma original, ele precisa se descascar como se fosse uma cobra trocando de pele, e só morre com bala de prata. Essas são algumas criaturas que os irmãos enfrentam durante a série barra temporada. Vamos ao vilão final e o desfecho da primeira temporada. Os irmãos acham seu pai John Winchester e encontram o Colt, uma arma que mata qualquer ser da criação com um único tiro, menos 5 seres. Não foi dito exatamente quais seres o Colt não mata, mas podemos colocar na lista que devido ao seu nível de poder ou por já ter sido mostrado algo na série. Os 5 seres da criação que o Colt não mata são Chuck e Amara, que no universo de Sobrenatural eles são Deus e a escuridão.
os arcanjos, os seres que estão abaixo do nível de poder. E como arcanjos temos Gabriel, Rafael, Miguel e Lúcifer, os cavaleiros do Apocalipse, fome, peste, guerra e morte, os usuários da marca de Caim. Sim, o Caim, irmão de Abel que eu tô falando. Essa marca foi usada para prender a Mara barra escuridão no início dos tempos, e quem a possui se torna imortal, porém agressivo com sede de matar. E por último, os Leviatãs, as primeiras bestas da criação que vivem no purgatório. Os três encontram o Colt e enfrentam a criatura que causou a morte de Mary e Jéssica, que descobrimos ser Azazel, o demônio dos olhos amarelos, que acaba fugindo, sendo morto apenas no final da segunda temporada, mas ainda falando da primeira. No final acontece um acidente de carro causado por Azazel, que deixa Dean em coma, e para que Dean sobreviva, John faz um trato com Azazel. Ele entrega o Colt e sua vida para que Dean fique bem. Então a temporada termina com John morrendo e Dean acordando do coma. E esse foi o resumo da primeira temporada de Sobrenatural. Comente aí se você gosta da série, se você assistiu todas as temporadas. E por favor, não peça para eu fazer o resumo das temporadas seguintes, porque é muito episódio para eu poder lembrar de tudo que acontece. Obrigado por ter me assistido, até a próxima.